Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir em João capítulo 5, que é o texto principal que eu quero usar hoje, na mensagem sobre pai e filho que trabalham juntos. No final da mensagem, darei a resposta àquela pergunta de sequência, pergunta número 976, um bom desafio sobre a história do Antigo Testamento. É comum ver pais e filhos trabalhando juntos, mas nem sempre pensamos sobre a cooperação do Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo. João capítulo 5 registra uma conversa entre Jesus e alguns outros judeus sobre sua cooperação com o Pai. Esse trecho nos ensina sobre a natureza do Senhor. A conversa começa com conflito, pois alguns judeus acreditavam que Jesus estivesse violando a lei do sábado quando curava enfermos nesse dia sagrado. Jesus respondeu, em João 5, versículo 17, Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele aponta ao sábado original, onde diz em Gênesis 2, versículo 2, que Deus descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A afirmação de Gênesis não sugere descanso total, mas descanso daquela obra. Deus continua ativo, sustentando o universo que criou, cuidando das suas criaturas, mas ele descansou da obra da criação. O ponto de Jesus é que o trabalho de Deus, tanto Pai quanto Filho, foi um trabalho contínuo. Fez perfeito sentido para o Criador curar uma criatura e não importava o dia da semana. A resposta de Jesus provocou uma reação negativa. Diz, capítulo 5, versículo 18, Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles entenderam corretamente o significado das palavras de Jesus. Jesus não falou de Deus como Pai da nação em termos gerais, nosso Pai, mas afirmou uma relação especial e até exclusiva, meu Pai. Pai e Filho são da mesma categoria. E assim Jesus afirmou a sua divindade e os judeus consideravam suas palavras como blasfêmia. Mas Jesus não pediu desculpas. Não tentou esclarecer o ponto, negando que fosse de fato o Filho de Deus, que fosse de fato divino. Jesus prosseguiu com outras afirmações que reforçavam sua posição. Ele disse no capítulo 5, versículos 19 e 20, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O ponto de Jesus é que pai e filho cooperam no mesmo trabalho, com os mesmos propósitos. E Jesus não encerrou o assunto nesse momento, citou exemplos específicos de obras que ele faria, obras divinas. Mas eu vou deixar essas obras para o próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Vamos agora àquela pergunta sobre sequência. Pergunta 976. Coloque na sequência certa a morte dos seguintes reis. A. Salomão, B. Jeroboão, C. Davi e D. Roboão. As primeiras respostas são fáceis. Davi, Salomão. Mas aí que nós enfrentamos uma dificuldade. Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão eram contemporâneos reis ao mesmo tempo, Roboão de Judá e Jeroboão de Israel. Então, qual seria a sequência certa para esses dois? A resposta à pergunta, Davi,
Salomão, Roboão e Jeroboão. Como que nós sabemos disso? Falando sobre a morte deles. Obviamente, Davi morreu antes de Salomão, que foi seu sucessor. Salomão morreu e Roboão se tornou rei sobre Judá, e Jeroboão foi colocado por Deus como rei sobre Israel. Tudo bem. Roboão reinou por 17 anos sobre Judá e morreu. E Jeroboão reinou por 22 anos sobre Israel. Ou seja, morreu 5 anos depois de Roboão. Então a resposta é certa. C. Davi, A. Salomão, D. Roboão e B. Jeroboão. E falando sobre a família de Davi, verdadeiro ou falso? Absalão matou todos os outros filhos de Davi para poder tomar o trono. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Pai e filho trabalham juntos. Deus Pai e Jesus Cristo cooperam com os mesmos propósitos, mesmos objetivos, buscando a nossa salvação e comunhão eterna na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.